Graças a paz, igreja. A irmã Regina tá aí? A irmã Regina tá aí? A irmã Regina. Eu não estou reconhecendo muito bem, eu estou começando estou precisando usar óculos à distância, tá, irmã? Por favor, vem aqui no púlpito aqui, por favor. Amor? Terça-feira estive com a irmã e eu acho que vai ser mais que justo, pastora Hélia, quando eu conversei com a irmã Regina, que ela tem sido uma das colunas de oração, acho que é justiça, né? Então eu falei, eu não posso ministrar sobre oração, porque a gente aprende isso no militarismo, né? O recruta, peça continência para o mais antigo. Então, eu louvo a Deus pela vida da irmã. Eu quero dizer que quando eu estava trabalhando em 2 serviços, eu congregava a cada 15 dias. Eu fui sustentado pelo simples fato de cada 15 dias estar aqui com os irmãos na oração no domingo pela manhã, e foi o que me sustentou na fé. Se você pensar bem, não tem como você crescer na graça, no conhecimento, congregando a cada 15 dias, estando em comunhão a cada 15 dias. Então, Deus colocou no meu coração o propósito de estar com os irmãos. Eu sei que às vezes tem faltado, porque às vezes o meu horário é bem complicado, mas no dia que eu não venho, meu domingo não é completo. Por favor, traz a lembrança para a irmã. Tá? Então, irmã, louvo a Deus pela sua vida. Tá? A irmã das colunas de oração aqui, todos os domingos está aí, firme e forte. 9 horas da manhã eu quero convocar você que se programa pelo menos para vir um domingo por mês aí, para estar ajudando a irmã em oração. Tá? Às vezes a gente dá buquê, mas as flores murcham muito rápido. Uma pequena e singela lembrança, tá, irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Tá? É simples, mas é de coração. Tá bom? Deus abençoe. A irmã Simone não está aí, né? Irmã Simone, venha cá também. A irmã Simone também tem um trabalho de oração nas quartas-feiras. Um trabalho de oração com as irmãs. Eu quero convocar vocês, mulheres, venham nas ministrações, nas quartas-feiras, tem sido uma bênção, tá? E Deus tocou isso no meu coração, irmãos. É o que a gente aprende, que eu falei aqui no militarismo, os que estão chegando, né? A gente tem que dar honra a quem tem honra. Os irmãos têm um ministério, né? Que é relevante e ele é crucial dentro da igreja, são trabalhos aí de oração. E eu aprendo na palavra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco, dentro da palavra de Deus. Deus abençoe. A irmã quer convocar as irmãs para orarem na quarta-feira? A paz do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio estar aqui toda quarta-feira, né, orando, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar todas as irmãs para estar participando. Eu louvo a Deus também pela vida da Thaís, que o Senhor levantou para estar do meu lado, a vida da Dona Lau, também que está toda quarta-feira aqui, orando, buscando, né? Não só por nós, mas por todos vocês, por toda a igreja, amém? Eu quero convocar, gente, todas as irmãs na quarta-feira, 3:30 da tarde, a gente está aqui buscando a presença do Senhor Jesus, né? Porque o que nos mantém de pé é a oração. Né? Não tem outro remédio, não tem para onde correr. Né? O que nos mantém de pé é a oração, é a presença do Senhor Jesus. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Por favor, Isa. Uma lembrança também para minha irmã. Tá? Sim, louvo a Deus pela sua vida também, tá, irmão? Eu sei que mais irmãs merecem, mas a Provideus aí está tocando no meu coração para estar presenteando essas irmãs. E vamos para a palavra do Senhor. Abra suas Bíblias aí, por favor, no livro de Lucas 3, 21, 22. Como todos sabemos, já estamos na terceira ministração sobre disciplinas espirituais. Irmãos, não é nenhuma doutrina nova, não é nada novo. É tudo conforme a palavra de Deus. Eu adquiri o livro e li ele em 2 semanas. É um livro de edificação. Eu também tive contato. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. E esse livro é muito edificante mesmo. Porque como nós temos falado aqui, né? A Thaís trouxe a palavra sobre meditação no último. E o pastor Júnior deu a introdução sobre disciplinas espirituais. Antes de estarmos lendo, como eu tenho tido contato com o trabalho do Portas Abertas,
com o trabalho dos irmãos, eu tenho percebido que aqueles que sobrevivem na fé em países de perseguição, eles só sobrevivem porque eles adquirem algumas disciplinas espirituais e hábitos espirituais. Eu comprei o livro Insanidade de Deus, e um homem que teve 17 anos preso, Dmitry, o tempo que ele passou na prisão, 17 anos, todos os dias ele acordava, ficava do lado da sua cela, olhava para o leste, orava, adorava a Deus, e quando eu tinha um pedaço de papel jogado, ele pegava um pedacinho de papel jogado, pegava ali um pedaço de alguma coisa que ele pudesse escrever, ele escrevia os versículos. Isso foi o que o pai dele ensinou para que ele sobrevivesse na fé. Durante 17 anos, ele fez isso. E ele sobreviveu dentro de uma prisão, porque eu entendo que são disciplinas espirituais. 17 anos preso. E no dia que iam executar ele, quando estavam saindo da cela, os louvores, né? E ele passando escárnio, e Dmitry, no momento que ele está saindo, todos os presos, 1.500 presos, saem das suas celas e começam a louvar. Aquele louvor que ele louvou durante 17 anos. É uma cena assim que ela é emocionante, porque eu tive contato com o livro, tem um vídeo na internet, né, que é só um trecho. Mas é necessário, irmãos, nós temos uma disciplina. Algum tempo atrás eu tive contato com um muçulmano e me chamou a atenção que todo dia às 17 horas eu passava ali no Brás, ele estava no mês do Ramadã com seu joelho dobrado, orando. E o Espírito Santo de Deus falou, vá lá conhecê-lo. Eu voltei, fiz amizade, foi um daqueles irmãos que eu mostrei uma foto, eu entregando o Evangelho de João em inglês para ele. Ele agora está no Gâmbia, está morando lá, nós ainda temos contato. Mas o que eu admiro, eu falei isso para ele, eu admiro a disciplina que ele tinha. No mês do Ramadã, que eu também tenho contato, todo ano nós fazemos 30 dias de oração com o pessoal da Jocum, pelos muçulmanos. São 30 dias de oração, enquanto está no mês do Ramadã. 30 dias de oração. São 5 orações diárias que o muçulmano faz. E ele não come nada desde as 5 horas, nem bebe água, nem das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ele não bebe água e não se alimenta. Às vezes nós convocamos a igreja, e olha só, isso é uma disciplina consciente, porque o muçulmano, onde ele estiver, e der o horário de oração, se ele estiver no aeroporto, onde ele estiver, ele dobra o seu joelho e ora. E sabe que é um exemplo para mim, porque eu tenho levado essa cultura para onde eu trabalho, porque eu tenho sido flagrado, às vezes, orando no meu alojamento. Eu tenho levado isso. Eu tenho visto que o zelo de algumas religiões não pode ser maior do que o meu zelo pelo cristianismo. Não pode ser, eu não me conformo que um católico seja mais zeloso pela fé dele do que eu. Isso eu aprendi com o irmão em Campo do Jordão. Ele chegava da operação 3 horas da manhã, 7 horas ele já estava lá na missa. E eu perdi um dia um culto, falei, não, eu não posso. E lá no Palácio do Governo, 3 quilômetros, eu falei, não, eu preciso chegar lá na igreja. Eu vou procurar uma igreja para ir lá congregar com os irmãos. Eu não posso ficar sem congregar um dia. O zelo que o irmão tinha me motivou. E nós temos que ter. Então as disciplinas espirituais, elas quebram essa questão de que nós não precisamos sim. E aqui ó, a palavra de Deus, aqui em Lucas 3, 21 e 22. Os irmãos podem colocar para mim, por favor? O Evangelho de Lucas, ele é tão interessante, não só o livro de Lucas, mas é porque ele é escrito por um médico grego, né? E aconteceu que como todo o povo como todo o povo se batizava, sendo batizado, também Jesus orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, que em ti me comprazo. Se nós pegarmos todos os outros evangelhos, nós vamos ver que o Evangelho de Lucas fala muito sobre a oração de Jesus. É um ministério de oração. A vida de Jesus era
em todo tempo, nós vemos Jesus orando. Eu peço para os irmãos, sabe aquele slide que eu pedi, Wellington? Deixa lá, você pode colocar para mim, por favor? Hoje eu peguei a minha Bíblia e comecei a sublinhar as orações enquanto Jesus se retirava para orar. Pelo menos dá 13 vezes mais ou menos, enquanto o Evangelho de Marcos e o de Mateus relata que Jesus saiu para orar 4 vezes. E o que nós podemos aprender com o evangelista Lucas? É que a característica do Evangelho de Lucas é que ele é um médico. A característica do Evangelho de Lucas é que ele precisava passar para os gregos. A terceira característica do Evangelho de Lucas, que Lucas também era um erudito da época. Então ele precisava passar que havia um Deus superior na terra, que era Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, e ele precisava passar que esse Deus ele se fez em forma de homem e ele fazia milagres. Se nós analisarmos profundamente, o Evangelho de Lucas é uma prescrição médica para mim e para você da necessidade do ministério da oração em nossas vidas. Há uma necessidade em que você tenha comunhão com o Pai. Eu lembro alguns dias atrás o pastor Júnior estava ministrando sobre paternidade. Essa paternidade ela foi perdida lá no Éden. Deus todos os dias ia se encontrar com o homem para quê? Para conversar com ele. E essa comunhão ela foi perdida, não por Deus, porque quando Adão peca, Adão não foi se encontrar com Deus. O papel de Cristo, como foi ministrado aqui através da ministração aqui no momento da oração, é que eu quero que você medite hoje, que a oração, apesar de parecer algo tão pouco às vezes para a gente, fazer uma oração, mas ela foi conquistada na cruz do Calvário. O acesso ao Pai, a oração, essa ferramenta, essa disciplina, ela não foi de graça. Eu quero quebrar um paradigma hoje, para você aprender a valorizar o ministério da oração na sua vida. Eu quero que você vá para casa hoje com sede de a todo momento estar orando. Paulo nos informa isso lá no 1 Tessalonicenses 5,7, orai sem cessar. E isso ele fala com uma advertência que se nós não orarmos sem cessar, no versículo 19, o Espírito ia se extinguir. Não tem como manter a chama acesa do Espírito Santo sem oração. E algum tempo atrás, quando eu pensava em oração, eu pensava que eu teria que fazer 2, 3 horas de oração por dia. Eu comecei a montar altares de adoração e de oração na minha casa. Os lugares mais improváveis, onde a religião não me permitia orar. A minha religiosidade não me permite orar. Hoje os meus momentos de oração são no momento do banho. Então quando eu estou com os meus joelhos ali, eu dobro os joelhos e falo, Senhor, como essa água cai sobre a minha cabeça, que Teu Espírito Santo venha e me enche. Montei altares de oração. Tenho sido flagrado algumas vezes. Algumas vezes a minha filha chega e interrompe a minha oração, mas em vez de brigar com ela, eu falo, Pai, licença, porque a minha princesa chegou do meu lado e eu tenho que falar com ela. Então nós temos, além de orarmos, nós temos que ser surpreendidos, orando. Aleluia. A oração é a disciplina conquistada através do sacrifício de Jesus Cristo. A oração, se os irmãos lembram, desde o Antigo Testamento, era um privilégio exclusivo daqueles que recebiam o Espírito Santo, sacerdotes e profetas. Mas agora, Ele entrega esse cargo, esse ministério para cada um de nós. E quando eu chamei as irmãs aqui, é justamente porque às vezes são os ministérios improváveis, mas são colunas de oração. E eu costumo dizer que são flecheiros em cima. Já viu aqueles filmes que o flecheiro fica em cima lá das colunas lá do castelo? Aquelas pessoas são os irmãos que oram e intercedem. E quando eu fiz questão de chamar, foi porque eu ouço quantos irmãos às vezes estão do seu lar, estão trabalhando, e eu vejo a irmã proferindo o nome do irmão, o nome do pastor, o nome da esposa, o nome das filhas. Então, enquanto você de repente está na sua casa, está no seu mercado, eu quero dizer que Deus tem levantado uma pessoa específica para orar pela sua vida.
E você, eu quero dizer que você é fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Dias atrás eu cheguei em casa vindo do trabalho, 40 minutos de deslocamento, conversando e numa crise tremenda com Deus. Quando eu adentrei a minha garagem, uma irmã no Piauí, missionária Rosa, que eu nem conheço, mas conheci através da internet, através de grupos de oração. Ela disse que imprimiu todas as fotos da minha família. Ela me mandou assim que eu entrei dentro da minha garagem. Já montei a sua pasta. O irmão agora faz parte do meu ministério de oração. O irmão está sendo incluído nas minhas orações. 1h54 da manhã. Uma pessoa estava no Piauí se lembrando de mim, orando pela minha vida. Aleluia. Quando o pastor Júnior me pediu para estar ministrando sobre oração. Esses dias atrás estávamos assistindo Vida Deriva, A Deriva, né, o filme, né? A protagonista do filme, ela acorda em meio ao mar. O mastro e as velas estão quebradas, estão lançadas nas águas. E ela está desesperada. Porque não tem como se deslocar em meio ao mar, sem vela, sem motor. E aquela mulher está desesperada, procurando ali seu marido, mas o que me chama a atenção é que a única forma de se deslocar seria reerguer os mastros e colocar as velas estendidas. E ela demora para fazer isso. E quando ela começa a ficar mais lúcida, ela ergue o mastro, ela consegue colocar uma vela e o vento começa a deslocar o barco. Eu quero que você venha refletir através desse pequeno exemplo que eu dei. Que a vida cristã é justamente isso. É você começar a caminhar e de repente em algum determinado momento você perceber que está faltando algo. É você perceber que sem as velas da oração, se você não erguer um mastro firme, dificilmente você vai sair do lugar. A vida cristã justamente é isso, que às vezes nós vamos estar em meio à crise, no meio do mar, mas justamente, sem o ministério e a disciplina da oração, nós não vamos conseguir. Aquela mulher, quando ela ergue um mastro, e por isso eu quero dizer, que esse mastro significa a cruz de Cristo, e esse acesso, essas velas estendidas, é o próprio Cristo, na cruz do Calvário, conquistando esse acesso para você, para que os ventos do Espírito Santo possam deslocar para você para um porto seguro. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Grandes avivalistas, homens de Deus, e eu quero dizer para você, eu quero quebrar mais um paradigma nessa noite. Lá no mundo diz que uma andorinha só não faz verão, no cristianismo não é dessa forma. O nosso Cristo não nos dá esse exemplo. Evan Roberts, no país de Gales, um homem começa uma história de um avivamento, em 1904, orando por 100 mil almas, por 100 mil conversões no país de Gales. Esse homem começa uma chama, ele começa a interceder, a orar por um grande avivamento no país de Gales. As pessoas nas ruas, elas começavam a chorar arrependidas dos seus pecados, as pessoas queriam a igreja, as pessoas tinham fome e sede. Esse homem, ele começa a incendiar. Esse movimento de Evan Roberts, de oração, é um dos responsáveis também. Se você ler o livro da Rua Azusa, você vai ver que William Seymour e Evan Roberts tinham contato, de alguma forma. Esse movimento vem para os Estados Unidos, esse movimento de oração, de pessoas que eram largadas pela sociedade, pessoas negras, pobres, e é montada essa igreja tão simples lá na Rua Azusa, um movimento que começa com oração. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E eu lembro que o que mais dizemos aqui, todo esse tempo de pandemia aqui, segundo Crônicas 7:14, né? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, não é isso? Buscar a minha face. E hoje, quando eu estava lendo isso aqui, há uma possibilidade de nós orarmos sem buscarmos a face de Deus. Olha só que interessante, segundo Crônicas 7:14 mostra que você tem que orar, mas você tem que buscar a face de Deus,
Parece que é só apenas se humilhar e orar. Não, você tem que buscar a face de Deus. Quantas vezes temos orado sem buscar a face de Deus? Quantas vezes temos orado sem buscar realmente a vontade de Deus? Eu quero dizer aqui para os irmãos aqui, ó. E ouvir o que grandes homens de oração disseram a respeito disso é uma forma de receber essa exortação. John Bunyan, escritor de O Peregrino, ele diz assim, ó: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Hans von Stadin: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. William Law: não há nada que não nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Já perceberam? Quando começamos a orar até por uma pessoa que às vezes nos persegue, Deus muda isso. Quando oramos pela conversão de uma pessoa que nós percebemos. Uma vez eu disse para minha filha: filha, eu não posso, a melhor coisa do mundo que eu posso passar para você não é herança, não é casa, não é dinheiro. O principal que eu posso deixar para você é a vida eterna. Filha, não há ensinamento melhor, não há coisa melhor no mundo do que a vida eterna. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse assim, ó: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Hudson Taylor: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Charles Haddon Spurgeon novamente: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Se nós olharmos lá no livro de Lucas, os irmãos tiraram, né? Lucas 11, eu deixei algumas referências, os irmãos podem depois fazer a pesquisa, tá? Os irmãos encontraram? Olha só o que nós aprendemos com o nosso mestre. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhe disse, quando dizer, a oração de Lucas é o Pai Nosso, ele é bem resumido, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aqueles homens, eles observaram do ministério de João, que João ensinava seus discípulos a orar, e eles pedem ao mestre para ensiná-lo a orar. Eles não pedem para Jesus ensinar a fazer nenhum milagre, eles não pedem para expulsar demônio. Jesus ensina-nos a expulsar demônio, Jesus ensina-nos a curar. Eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Eles olharam o ministério de João e perceberam que João ensinava os seus discípulos a orar, e eles pedem algo semelhante. O ministério da oração, né, como aprendemos aqui nas disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são rios que vão de encontro a um mar chamado oração. Então não existe nenhum outro ministério aqui, como nós falamos aqui, a meditação flui para a oração. Jejum flui para a oração. Estudo, se você estudar sem orar, a simplicidade sem a oração, a solitude sem a oração, a submissão sem oração e o serviço sem oração. Nada do que fizermos sem a oração não tem significado, irmãos. Principalmente quando fazemos algo para Deus.
Tudo que nós fizermos, temos que apresentar ao Senhor. Como eu disse aqui, quando trabalhamos, nós trabalhamos, e quando oramos, Deus trabalha. Em alguns momentos, caímos na tentação de fazer algo no automático sem apresentar a Deus. Quando às vezes vamos fazer o trabalho na rua, lembramos que temos que orar. Não é isso? Às vezes a pressa de fazer faz com que não oremos e nem apresentemos. E eu estava assistindo a ministração do Renato aqui no sábado, e ele falou algo muito importante, que é o seguinte: ele fez a faculdade, fez algo sem apresentar a Deus, e depois lá na frente, como ele não tinha apresentado a Deus, não teve o menor significado aquilo que ele fez. Então tudo o que você fizer, apresente a Deus em oração, cultive o hábito de oração. Em casa, em todo o tempo, qualquer refeição que vamos fazer, temos que ter o hábito de orar. E às vezes, quando vamos a um lugar almoçar ou jantar, ou um shopping, nós levamos aquilo que fazemos em casa. Lá na mesa do shopping, damos as mãos e oramos. Nós somos um povo diferente. Às vezes ensinamos em casa e as pessoas, tem a Duda, né? Que quando ela vai na feira com a mãe, ela tem que fazer a oração com a mãe agradecendo pelo pastel. Nós temos que ensinar os nossos filhos a orar. Nós temos que ser pegos no nosso ambiente da nossa casa orando. A sua esposa tem que ver, tem que se surpreender de joelhos. Esposa, seu esposo tem que se surpreender de joelhos, principalmente se ele for ímpio. Filho, como é bom seu pai te surpreender. E a oração, olha só que texto maravilhoso. Vamos lá no livro de Hebreus. Vamos continuar aprendendo com o mestre. Hebreus 5. Do 5 ao 7. Eu vou ler para 9:15 ainda. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha o que aprendemos com Jesus, no versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, com Cristo, aqui na forma de homem, ele fazia as suas disciplinas por intermédio de orações, súplicas. A quem? A quem eu podia livrar da morte. Oração não é só falar com Deus, é ouvir. Lágrimas são oração. Eu já tive minhas lágrimas respondidas por Deus. Teve momentos que não... Sabe aquele momento que nem dá tempo de orar? Senhor, me livra. Isso é oração. Suplicar é oração. E se de repente você tem um talento para escrever como o salmista Davi, que escreveu 75 salmos, isso é uma oração também. E eu quero compartilhar algo maravilhoso com os irmãos. Eu pedi a autorização, eu não peguei enganado. A minha filha, ela disse que tem dificuldade de orar, de conversar com Deus, mas ela escreve. Nem todos têm o talento para música, como eu gostaria, né? Mas Deus, como foi falado aqui, cada um tem um talento. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos.
Isso aqui foi a minha filha que escreveu. Meu pai, preciso conversar. O mundo nunca foi a minha casa, só servia mesmo para me magoar. Infelizmente eu demorei para enxergar. Meu Deus, me desculpa por ter duvidado e nos momentos ruins ter te culpado. Não conhecia a tua palavra nem compreendia o teu chamado, mas agora tudo vai mudar. Não adianta o inimigo querer me desanimar, por sei que estás comigo e vou me batizar. Escolhi morrer pro mundo e renascer para te amar. Deus, sei que estás comigo e a minha fé é uma chama que nada pode apagar. Quero mergulhar na tua correnteza. Espírito Santo me transborda com a tua presença. Me leva para o teu mar, me leva para o teu mar. Me ensina a mergulhar. Só viverei na tua essência. Quando nós lemos isso aqui, eu falei, isso é uma música, né? Eu fiquei muito orgulhoso. Porque talvez você ache que oração é 2 horas de oração. Mas quem sabe hoje não está no momento de você colocar a tua escrita em dia. Ouviram falar do filme Cartas para Deus? Irmãos, eu estava lendo o livro de Augusto Cury, Oração do Pai Nosso, a solidão de Deus. E uma das coisas interessantes que por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sondava o coração de Deus e queria saber intensamente o que agradava o coração de Deus. Augusto Cury tenta prescrutar a mente de Deus, saber a carência de Deus que ele tem de ouvir os seus filhos. Porque ele percebe que isso é mais ou menos, e parece até escandalizar a forma que ele fala. Mas em algum momento tem lógica o que ele fala. Porque esse Deus, a forma que os judeus tratavam, e quando as pessoas perguntam para Jesus, era a distância que as pessoas estavam acostumadas a tratar o Pai. Então quando ele fala isso, ele fala a oração e começa a ensinar a oração do Pai Nosso, ele quer nos resgatar a intimidade e comunhão perdida no Éden, que já foi ministrado aqui. Então Augusto Cury faz essa reflexão e começa a tentar sondar pela psicologia a mente de Deus e saber por que somos tão preciosos para Deus, de um Deus que não precisava de nada, Criador de todas as coisas, mas Ele faz questão, e cada um de vocês que está aqui é a resposta desse Deus que é o nosso Pai, que quer ter intimidade, que quer te ver orando, que não quer ver você apenas humilhado aos pés dele, mas conversar e ouvir. Porque tem pessoas que estão acostumadas, porque a religião, algumas coisas da religião me ensinaram isso, de um Deus tão distante, que eu tenho que apenas estar me humilhando. Mas lembre-se, que para você estar aqui, você foi comprado com aquilo que Ele tinha de melhor, que era o Filho dele. E o acesso a Ele foi conquistado, não de graça, mas com sangue. Foi conquistado através por aquilo que Deus tinha de melhor. Que aqueles que leram o Evangelho de João ontem, viram um homem religioso indo ter com Jesus, para ouvir, Nicodemos, tu é tão entendido da lei, e não sabe de nada. E em João 3,16 Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou cada um de vocês aqui, e esse acesso foi conquistado. A oração foi conquistada por você, a oração, o acesso ao Pai, você tem acesso, amado. Às vezes nós fazemos a oração, às vezes as pessoas não entendem, às vezes você só quer atribuir a Deus, né? Aquela questão de só o sacerdote, né? do púlpito, mas cada um. Por isso que eu fiz questão das irmãs que tem esse ministério, que tem esse chamado, uma chama, não chamado, é chama, irmãos. Orar é chama. Você tem que ter o teu coração envolvido. E se você não tem até hoje, está no momento de pedir.
poxa, como eu gostaria de orar como o irmão. Mas aqui, quando eu li aqui, ó, você pode escrever para Deus. Você pode demonstrar para Deus. Você pode começar a desenvolver uma disciplina na tua casa de adoração, que é o que eu tenho feito nos últimos meses. Minha esposa é testemunha. De a primeira coisa que fazer, arrumar a cama, e antes de conversar com ela, porque ela normalmente está no home office, dobrar o joelho e conversar com o Pai, que é o que nós temos perdido. De coisas tão corridas. Esquecemos de apresentar o nosso dia, de apresentar os nossos projetos, e saímos no automático, e a primeira coisa que pegamos é o celular, para ver quem mandou mensagem. Ficamos desesperados quando não temos Wi-Fi. E o que eu tenho percebido nos últimos anos é o testemunho de homens de Deus, que por causa das suas agendas, têm perdido a presença de Deus, a presença do Pai. Eu lembro do testemunho do Samuel Mariano, que de tanto cumprir uma agenda, em determinado momento ele estava fazendo no automático, pessoas estavam vindo a Cristo, mas ele confessa que tudo que ele estava fazendo estava no automático, até um tempo que ele dobra os joelhos para voltar a falar com o Senhor. A nossa sociedade, eu estava fazendo um estudo sobre as gerações, se eu não me engano, acho que estamos na geração Y, uma geração que já cresceu com a internet à disposição. E os relacionamentos, isso não é uma crítica, é o que nós temos visto, e até acerca do trabalho. Os mais novos têm tido essa dificuldade, são ótimos nos relacionamentos aqui online, mas os relacionamentos tete a tete, aqui nós escolhemos quem nós vamos ouvir, quem nós vamos seguir, e quando não queremos enfrentamento, nós excluímos, não é assim? Mas a vida real lá fora não pode ser dessa forma. E isso acaba refletindo dentro do relacionamento com o Pai. Porque as nossas vontades, os nossos atritos, nós não conseguimos, entramos em crise com Deus. Porque achamos que as nossas orações não estão sendo respondidas, não respeitamos aquilo que eu ministrei há um tempo atrás sobre soberania de Deus, e nós às vezes vemos o irmão sendo abençoado e nós não, achamos que Deus ama mais o irmão, lembra da parábola do filho pródigo? O filho que estava dentro estava perdido, tanto quanto aquele que estava no mundo, porque ele tinha à disposição um reino de coisas para fazer, tinha carne à disposição para fazer churrasco para os seus amigos, mas ele só conseguia olhar para o irmão que tinha retornado, e o pai recebendo com festa. E às vezes nós agimos assim, quando olhamos ao nosso redor e vemos irmãos sendo abençoados e nós não, acontecendo determinadas coisas, e o que nós fazemos? Não nos sentimos amados pelo Pai, e temos uma atitude de rebeldia. E tudo o que eu tenho percebido é que a queda de homens de Deus e de mulheres de Deus foi porque a sua vida, no secreto, estava se apagando. Porque, como eu disse aqui no começo, o irmão Dimitri, 17 anos preso, mantinha uma rotina de oração e devoção a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Já estou encerrando, tá? Aqui um trecho do livro com Cristo na escola de oração. Os discípulos haviam estado com Cristo e viram-no orar. Haviam aprendido a perceber uma ligação íntima entre sua extraordinária vida pública e sua vida secreta de oração. Criam nele como mestre na arte de oração, pois ninguém poderia orar como ele. Quando os discípulos vêm até Jesus para pedir para ele ensiná-los a orar, é porque a vida pública de Jesus mostrava o que ele era no secreto com o Pai. O que Deus quer mostrar através das disciplinas espirituais é que aquilo que fala na palavra do Senhor, que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aquilo que vai manifestar público, as nossas obras, o que temos feito para Deus, é aquilo que
realmente será como uma confirmação daquilo que temos vivido no secreto com Deus. Se não temos vida de oração, não temos a figura do Espírito Santo a nosso favor. Porque se fizermos algo sem oração, sem o direcionamento do Pai, sem o direcionamento da palavra, sem a bússola que é a palavra de Deus, não tem como Deus atender as nossas orações. Se não estiver aqui escrito, Deus não pode entrar em contradição com a palavra dele. A nossa oração, ela tem que ser bíblica. Em alguns momentos, eu tenho orado com a Bíblia no livro de Joel, entendendo pelo momento que o avivamento só vem quando o povo entender que o povo precisa dobrar o joelho, orar e se humilhar. Não existe avivamento sem o povo estar orando, sem a convocação de Deus para o povo orar. Por isso, grandes eventos são lotados e eventos de oração são vazios, infelizmente. A chama da oração não pode apagar. Eu acho que ministério tabernáculo de oração tem que ser profético e não pode ter sido por acaso que foi colocado esse nome. Temos que ser reconhecidos como um ministério que ora, como um ministério que onde coloca os pés, que é isso que eu faço, onde eu coloco os pés, o Senhor transforma esse ambiente. Estive em um ambiente, um quarto de hospital, e todas as pessoas estavam tristes e abatidas, mas eu falei, Senhor, entra comigo nesse ambiente. E as pessoas estavam tristes, amarguradas com a igreja, e eu falei, Senhor, renova esse ambiente. O Senhor tem que manifestar através da sua vida aquilo que você faz no secreto com Ele, Deus irá manifestar. 1 Tessalonicenses 5,17. Pode anotar, por favor, faça com pesquisa e medite na palavra do Senhor quando você estiver na sua casa. Orai sem cessar. A segunda, pode passar para o 18, por favor? Gratidão. Isso faz parte, tá? Da oração, gratidão. Aprenda a ser grato a Deus. Tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Mesmo que você não esteja entendendo, Senhor, eu te dou graça. Se você não for grato, pode passar para o 19, por favor. A terceira recomendação, não extingais o Espírito. Se você não orar, se você não for grato, há uma grande a consequência. São várias recomendações em 1 Tessalonicenses 5. São várias recomendações. Mas engraçado que determinadas cartas de Paulo, a questão da oração, irmãos, são muitas coisas. O apóstolo Paulo entende isso. Lucas leva isso para o livro de Atos. O médico Lucas, ele leva isso para o livro de Atos. No Evangelho de João, de Lucas, é a vida de oração de Jesus. No livro de Atos, a vida de oração da igreja. E para encerrar, pode deixar lá para os irmãos, por favor, as orações do livro de Atos lá, por favor. Que eu enviei para os irmãos. Os irmãos anotem, estudem. Olha só, Atos 1,14. Toda a vida tudo o que acontecia, a igreja era interligada por oração, tudo. Não havia coincidência na igreja de Atos. Atos 1,14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A igreja é exortada a orar. O nosso mestre, em todo o seu ministério, ele passou seu ministério orando. A igreja, se você pegar todas essas referências e ler, você vai ver que a igreja estava constantemente em oração. O apóstolo Paulo entende a importância da oração, e na maioria, todas as suas cartas são repletas de oração às igrejas. Tanto no começo, em agradecimento, e no fim, orando e pedindo orações. O homem de Deus pedia orações. Isso aí pode ser depois aplicado em questão de intercessão. Eu quero que a igreja fique em pé para nós encerrarmos.
Irmãos, uma coisa que não pode apagar na igreja, a oração, vida de oração. Eu sempre tive isso comigo de sempre querer estar orando. O mundo diz uma frase: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E hoje eu estava meditando: me diga com quem tu oras, que eu direi quem tu és. Envolva-se em ministério de oração, envolva-se em tardes de oração, envolva-se. A pandemia não pode ser uma desculpa para a igreja ficar parada. No começo do ano, em março, quando nos reunimos para ver o que a ONG Amor em Movimento ia fazer, uma das coisas que Deus usou o Sandro foi para falar que nós não faríamos nada. Era uma reunião para definir o que nós faríamos na obra do Senhor. E o Sandro naquele dia ele disse assim: nós não faremos nada se não for a permissão do Senhor. Entramos em 21 dias de oração e de propósito em jejum. E depois dali, nós não paramos mais de trabalhar, chegaram tantos recursos do Senhor. Tanta coisa, e para nós não foi surpresa. Porque se os irmãos lembrarem, aqui do púlpito eu entreguei essa consagração orando pela igreja. E tudo que vivemos ali foi resposta de oração. Não faça nada sem oração. Você tem quer ministrar? Qual louvor? Quer louvar? Qual? Oi? Pode? Deixa eu usar. Feche os olhos. Quero estar orando por você. Oh Deus. Foi ministrado aqui, Senhor, sobre a oração. Eu peço aos obreiros que estiverem na casa para estar orando pelos irmãos, para que haja destravamento na área da oração. Aleluia. Deus, tudo aquilo que eu preciso. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja, Pai. Espírito Santo, te louvamos, Pai. Use as palavras, sim, ó Deus, que eu necessito usar. Acende a chama, Senhor. Mas não consigo. Louvado e agradecido o teu santo nome, Pai. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Sim, Espírito Santo, tu és o nosso intercessor. Todas as coisas cooperam para o bem. Sim, Espírito Santo. Daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Sim, Pai. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Sim, ó Deus. Mas o meu clamor está subindo. Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida da tua igreja, Senhor. Senhor, eu quero orar por todos, Senhor, crianças, os jovens, Senhor, por todos os adultos, Pai, dessa casa. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor, que a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Senhor, te pedimos, Pai, que diante, Senhor, dessas disciplinas, Pai, e aproveitando, Senhor, esse mês de consagração, Senhor, até o dia 7 de setembro, Pai, eu quero pedir pela vida da tua igreja, Senhor. Senhor, que aqueles que não têm, Senhor, a vontade, que têm dificuldade, que o Senhor venha destravar, Pai. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, mas o Espírito Santo pode fazer. Peça pelo Espírito Santo, peça, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, vem envolver a tua igreja em um ambiente de oração. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Pai, esse meu irmão, Pai, que tem dificuldade, Senhor, na oração, essa minha irmã, que apenas tem chorado, que tem dificuldade de orar, inspira, Senhor, esse jovem a escrever cartas de adoração a Ti. Inspira essa jovem, Pai, a escrever, Pai, o quanto o Senhor é importante para ela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, destrava, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, clamamos a Ti, Pai. Que rios da Tua presença, Senhor, envolvam, Senhor, o ambiente da Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo, Pai. Senhor, que na Tua igreja, Senhor, venha crescer nesse período, Senhor. Oh Deus, dessas ministrações. Aquele que tinha dificuldade na meditação, que seja destravado. Aquele que tinha dificuldade para orar, clamar a Ti. Hoje, Senhor, há um novo tempo, Senhor. Aquele que tinha dificuldade em servir, ele conseguirá, Pai, fluir em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus. Aquele que estiver com enfermidade aqui, Senhor, toca agora. Aquele que está enfermo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Senhor. Senhor, tiver enfermidade no sangue, Senhor, eu peço a Ti. Senhor, aqueles que estão, Senhor, com sintomas de Covid, eu oro, Senhor, e repreendo em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, aquele meu irmão que está enfermo agora assistindo na internet, seja tocado agora. Em nome de Jesus. Aquele jovem, Senhor, que está ouvindo vozes, está pressentindo vultos à noite, eu repreendo em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberto agora em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará, Senhor. Foi entregue aqui, Senhor, uma chave poderosa, que é a oração, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que a oração venha fluir na boca do meu irmão, que a vida venha fluir, Senhor, que Teu Espírito Santo venha fluir na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Seja tocado agora, seja tocado agora em nome de Jesus. Todos os meus irmãos aqui presentes, Pai, não despede nenhum deles vazio, Pai, mas seja o Senhor renovado, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Destrava áreas da vida, Senhor. Pai, aquilo, Senhor, aquilo que tem acusado, Pai, em nome de Jesus, aquilo que tem sido uma acusação, meu irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5 diz: tendo sido justificados por intermédio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Pai, em nome de Jesus, se meu irmão, Senhor, que está com dificuldade de perdoar, toca na vida dele, isso aí está destravando a vida, destrava a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz fluir oração, Pai, inspirada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como devemos, mas é Teu Espírito Santo, Senhor, que ora conosco, Senhor, até com gemidos inexprimíveis. Pai, em nome de Jesus, as lágrimas, Senhor, da minha irmã sejam colhidas nesse dia, Senhor, nessa noite, Senhor. A súplica da alma do meu irmão seja ouvida, Senhor, em nome de Jesus. O choro do meu irmão, o choro da minha irmã, seja uma oração aqui nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado e agradecido o Teu santo nome, Pai. Deus, traz refrigério, Senhor. Traz refrigério a almas cansadas, Senhor. Traz refrigério, Espírito Santo. Oh, Deus, em nome de Jesus. Traz fome e sede à Tua igreja para buscar o Espírito Santo, Senhor. Traz fome e sede pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Traz fome e sede, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Senhor, a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, Senhor. A Tua cultura, Senhor. A cultura da oração, Senhor. A disciplina da oração, Senhor. Seja algo habitual, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. Na vida do Teu povo. Que meu irmão, Senhor, a partir de hoje consiga, Senhor, orar como nunca orou na vida dele, Deus. Visita ele, Senhor, no secreto da casa dele, Senhor.
Pai, em nome de Jesus. somos livres. Oh Deus, em nome de Jesus. Só o Teu amor, Pai, nos traz compreensão, Senhor, que a oração foi algo conquistado na cruz do Calvário, Senhor. A Tua graça, Senhor, não foi de graça. O sacrifício do Teu Filho, Senhor, não foi de graça, custou alto preço, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse Teu Filho aqui que tem dificuldade, Senhor, de se sentir amado por Ti, toca nele agora. Toca na vida dele agora, Senhor. Toca, Senhor, batiza com amor, batiza com quebrantamento agora, em nome de Jesus. Batiza com amor, Senhor, batiza, Deus. Vidas aqui precisam se sentir amadas por Ti, Senhor. Oh, Senhor. Quantas correntes de acusação, Senhor. Não sou digno. Não sou digno, você é digno sim. Você é digno sim. Você é filho, você não é bastardo. Todas as bênçãos espirituais estão à disposição da igreja do Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor, meu irmão. Você foi considerado no livro de Apocalipse como rei e sacerdote, como rainha e sacerdotisa. Aleluia. Visita agora, Senhor. Visita esse meu irmão, Pai. Batiza em amor. Abraça ele agora, Espírito Santo. Abraça a tua igreja. Envolve o ambiente de amor, Pai. Traz paz à alma desse meu irmão, Pai. Faz ele sentir a tua presença, Senhor, como nunca antes, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Hoje seja uma noite, Senhor, que fortalecemos, Senhor. Vamos renovar, Senhor, o nosso altar nessa noite, Pai. Se falta algo, Senhor, no nosso altar, que venhamos, Senhor, restaurar o nosso altar, Senhor. Assim como o profeta Elias, Senhor, restaurando o altar para receber fogo do céu, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Não há outro igual, Senhor, não há outro. Não servimos a deuses de barro, não servimos a deuses de ouro, de prata, mas servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. No livro de Isaías 57:15, assim diz o alto sublime, aquele que habita na eternidade, mas ele habita também com contrito e abatido de coração, para vivificar o contrito de coração e abatido de espírito. O grande eu sou habita dentro de você por intermédio do Espírito Santo. O grande eu sou, o Criador de todas as coisas, meu irmão. E Ele quer trazer você para um ambiente de comunhão. Ele quer te envolver num ambiente de intimidade com Ele. Chega de um evangelho, Senhor, vazio. Não, Senhor. Toca a vida do meu irmão, Senhor. Batiza com dons, Senhor. Batiza com dons, Pai. Aqueles que falam em línguas, orem em línguas. Falem novas línguas. Oh Deus, renova a fé, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Adore o Senhor nessa noite, adore o Senhor, adore ao Senhor. Tua face queremos ver, Pai. Aleluia, Deus. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, Pai. Que receba renovo de Deus. Queimou. Sim, receba o toque de Deus. Vem brilhar, resplandecer.
oferecer o meu primeiro amor. Aleluia. Louvado a igreja, decida o teu santo nome. Acenda as luzes, por favor. Aleluia. Que o Senhor venha, que cada vida nessa noite saia daqui com um altar de oração. Aleluia. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, que o amor de Jesus na cruz do Calvário por você, meu irmão, não esqueça que a oração foi conquistada na cruz do Calvário. Vai embaixo dessa palavra. Aleluia, Deus. Ô Senhor, que a tua paz, Senhor, leve a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um dos meus irmãos, ao retornarem para suas casas, encontre um ambiente de paz. Oh, Santo de Israel, Pai, toca, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Há vidas aqui, Senhor, que precisavam, Senhor, se sentir amados por Ti. Senhor, toca, Deus. Toca, Senhor. Visita, Senhor, o pai, visita a mãe, visita avós e avós, visita tios e tias, Senhor. Prepara o ambiente, Senhor. Eu repreendo toda a retaliação em lares aqui, para que esse ambiente, Senhor, seja levado, Senhor, e que o inimigo lá se retire, bata em retirada. Potestades e principados, eu os repreendo na autoridade do nome de Jesus. A presença que alguns estão levando, que, Senhor, os teus servos estão levando, eles vão levar essa presença para dentro do lar, e o inimigo baterá em retirada, Senhor. A cultura do reino tem que prevalecer. Senhor, em nome de Jesus, o ambiente de trabalho, aonde eles forem, Senhor, não sei se alguns vão trabalhar hoje ou amanhã, mas que encontrem um ambiente de paz, Senhor. Que eles levem essa cultura, Senhor, a cultura do reino para lá, Senhor. E que o diabo seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, estou falando com filhos. Não estou falando com bastardos, Pai. Estou falando com filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, eu oro pela vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que a cultura do reino venha prevalecer, Senhor, onde os teus filhos colocarem os pés, que levem a marca do sangue de Jesus sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Vai embaixo dessa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quantos receberam essa palavra, amém? Quantos receberam a palavra, amém? Irmãos, enquanto o Jair estava ministrando, eu lembrei, o Espírito Santo foi trazendo à minha memória conquistas, coisas que aconteceram na minha vida através da oração. Eu lembrei do meu casamento. Eu e minha esposa oramos por 7 semanas, pedindo confirmação se era da vontade de Deus nos casarmos. E hoje estamos aqui, 17 anos, 17? 16? 17 anos de casado, para a glória de Deus. E a oração foi para namorar, viu? Para ver se era a vontade de Deus namorar depois. Essa igreja aqui, olha para essa igreja aqui, ó. Essa igreja aqui, irmão, é resposta de oração. Nesse lugar Deus nos deu resposta de oração. Eu vejo o meu cunhado e a minha irmã, quantas conquistas na vida deles eu acompanho. Resposta de oração. Quantos propósitos de oração você vai vencer em nome de Jesus, amém? Se você usar essa arma, essa ferramenta, essa chave que foi entregada para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, coloque isso em prática. A partir de hoje, tudo que você for fazer, seja debaixo de oração. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. A bênção apostólica já foi dada. Vai debaixo da paz do Senhor, debaixo da graça. Uma ótima noite para você, em nome de Jesus. Sexta tinha amanhã. Se tiver um adolescente lá, traz para cá, em nome de Jesus. A cultura do reino de Deus aqui. 7:30 da noite, 7 horas da noite. Os adolescentes e os jovens
às 21 horas. Tchau, gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Jonah, Deus abençoe. Robert, baixo da paz. Francisco, Deus abençoe em nome de Jesus.